Vamos continuar nesse assunto, mas agora com uma entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. Agora são 8h11. A gente conversa com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Secretário, boa noite, muito bem-vindo ao Expresso CNN. É a estreia do senhor aqui. Mona Lisa falando, me ouve bem, secretário? Boa noite, Mona Lisa, te ouço bem. Você me ouve bem? Muito bem, sim, apesar da máscara, eu sei que ela tem que ser usada, eu sei que ela significa muito, eu sei que ela é fundamental para o momento que a gente vive, inclusive no nosso país, mas claro, eu vou ficar aqui no desafio de ficar reparando as suas reações e percepções. Secretário, nós estamos falando de um momento absolutamente desafiador para as autoridades de saúde do nosso país, sejam elas federais, estaduais ou municipais, que é o chamamento, né? O chamamento das pessoas para elas entenderem de fato o que significa o reforço. Por exemplo, a partir de 15 de setembro, né, anunciado pelo Ministério da Saúde, para os idosos acima de 70 anos e também os imunossuprimidos, aquele pessoal que tem uma deficiência no sistema imunológico. Vamos começar a conversa por aí? O recado para todo mundo ir tomar a vacina é qual, no papo reto, secretário? Boa noite, Mona Lisa. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. De fato, a vacina tem se mostrado como a principal arma ao enfrentamento da pandemia. Na medida que a gente acelera a vacinação, a gente verifica uma queda na redução dos óbitos, na redução da quantidade de casos. Então, essa é a nossa grande arma para o enfrentamento da pandemia. Claro, aliado, como você já colocou, as medidas não farmacológicas. Então, essas são aí as nossas principais armas para o enfrentamento à pandemia. Com relação especificamente à dose de reforço, como você colocou, a orientação do Ministério da Saúde é que a partir do dia 15 de setembro, e já explicando a todos o porquê do dia 15, porque no dia 15, Mona Lisa, e a todos que nos acompanham, é a data onde o Ministério da Saúde terá distribuído doses suficientes para imunizar toda a população brasileira adulta com ao menos uma dose. Ou seja, mais de 158 milhões de doses serão dispensadas até essa data do dia 15 de setembro. A partir daí, a gente então parte para o reforço da vacina daqueles indivíduos acima de 70 anos. Estava acompanhando um pouco antes de entrar, de fato, como o secretário Jean coloca, com muita propriedade, para esse segmento específico, independente do imunizante que tenha tomado, após 6 meses da segunda dose, a recomendação é que sim, procure um posto de saúde e vá tomar, então, o seu reforço, para que a gente tenha aí um ganho, uma elevação na imunização desse segmento. Secretário, vai ter campanha mesmo de grande adesão, por exemplo, nos veículos de comunicação em massa, para esse chamamento, secretário? Sim, vamos elaborar uma campanha, como temos feito também campanhas para incentivar aqueles indivíduos que ainda não tomaram a segunda dose, que procurem um posto de saúde para completar a sua imunização. A imunização ela só é completa com as 2 doses, sim. Assim como haverá uma campanha específica para que esse grupo selecionado com mais de 70 anos ou os imunosdeprimidos com 6 meses de vacinação para o caso dos acima de 70 anos e 28 dias da segunda dose para o caso dos imunossuprimidos, procurem um posto de saúde para que tomem a sua dose de reforço. Ô secretário, ontem o ministro Queiroga, então seu chefe, deu uma bronca, né, nos governadores ou nas autoridades locais que estão ali antecipando o calendário, então, do que seria essa terceira dose, como aqui em São Paulo vai começar em 6 de setembro e até para um público maior, porque será a partir dos que têm, então, 60 anos mais, vamos dizer assim. O ministro disse, se cada um quiser criar um regime próprio, o Ministério da Saúde, lamentavelmente, não terá condições de entregar doses, mas todo mundo quer o seu protagonismo no enfrentamento à pandemia. Como é que fica, secretário? Mona Lisa, o que o ministro quis dizer é que o PNI é um instrumento forte, um instrumento a ser seguido. O Programa Nacional de Imunização é um programa já muito forte dentro do país. A gente distribui ordinariamente 300 milhões de vacinas em várias campanhas vacinais.
Com a pandemia, esse número triplica. A gente vai distribuir algo em torno de 900 milhões de vacinas, aproximadamente, então, 1 bilhão de vacinas sendo distribuídas, um programa sólido, num programa muito forte. E a orientação, não só do ministro, mas também de todos que nos acompanhavam no anúncio a que você se referiu, orientam para que a gente siga o PNI, porque seguindo o PNI a gente é mais forte. O PNI ele foi construído sob uma lógica de grupos prioritários. Esses grupos prioritários foram selecionados sobre um racional de diminuição de óbitos, diminuição de internação, portanto, diminuição da demanda da infraestrutura hospitalar, a seleção de alguns grupos específicos essenciais ao enfrentamento da pandemia, então a classe dos profissionais e dos trabalhadores de saúde, todos aqueles trabalhadores que produzem os insumos essenciais ao enfrentamento da pandemia, ou seja, as vacinas, todos os remédios utilizados como kit de intubação, foram grupos que foram selecionados sob uma ótica ou sob uma lógica de redução mais cedo dos efeitos adversos da pandemia. Então, o PNI ele não é construído isoladamente pelo Ministério, é construído em conjunto com o Conselho de Secretários Estaduais e Conselho de Secretários Municipais, e a lógica dele é uma lógica para a redução, então, dos efeitos adversos da pandemia. Por isso que a mensagem que se passa é que se siga o PNI, porque ele é construído sobre essa lógica, a gente constrói a distribuição das vacinas sobre essa lógica do PNI, e quando a gente tem estados seguindo de forma diversa do que está estabelecido no PNI, a gente foge do controle e, eventualmente, a gente não consegue seguir naquele ritmo para abastecer o estado, caso ele não siga a lógica que está posta no Plano Nacional de Imunização. Ô, Rodrigo, boa noite. Rodrigo, está tendo ali uma divergência entre Brasília e São Paulo, mais uma divergência, né? São várias divergências entre Brasília e São Paulo, e eu queria te ouvir sobre como ficará, né? Já que o governador de São Paulo, João Dória, anunciou um calendário diferente do de vocês, ouviu o senhor falando aí sobre o PNI, que é importante seguir o PNI, mas como vai ficar? São Paulo vai começar antes do resto do país? Cara, importante questionamento. A recomendação do Ministério, de fato, é para seguir o PNI. A gente sabe que é uma campanha muito desafiadora. Foram distribuídas aí mais de 200 milhões de doses. A gente sabe que a realidade de cada município é diferente, a gente sabe que a realidade de cada estado é diferente. Então, eventualmente, um estado designou determinado imunizante para imunizar um grupo específico, diferente de outro estado. Distrito Federal, por exemplo, adotou uma estratégia de utilizar a Janssen para imunizar a população privada de liberdade, privativa de liberdade, enquanto outros estados, por exemplo, utilizaram a Janssen para imunizar os professores, com o anseio de deixá-los completamente imunizados para que pudessem retornar às aulas. Então, a gente sabe que isso ocorreu, e isso pode ter ocorrido após pactuação em CIB, que é o Comitê Bipartite. Então, como a gente tem a CIT, que é o comitê onde a gente engloba as 3 unidades federativas que participam nas discussões e nas decisões relativas a todas as questões de saúde, onde o governo federal, governos estaduais e governos municipais participam, a gente tem as CIBs, que são as reuniões onde envolvem o Estado e os municípios. E, eventualmente, em CIB, pode ter se pactuado algo diverso do que foi pactuado em CIT. A gente sabe que cada estado tem uma realidade, a gente sabe que cada estado tem um processo de planejamento. O que a gente deixa muito claro, Caio, é como o Ministério da Saúde planeja a sua distribuição. Se, eventualmente, o estado tem um processo de planejamento diverso do apresentado pelo Ministério da Saúde, o que a gente espera é que ele tenha, sim, a ciência do que está sendo conduzido ou como está sendo conduzido, para que não haja, então, um desabastecimento em termos de vacinas na campanha de imunização conduzida pelo seu estado. Reforçando mais uma vez que a orientação do Ministério da Saúde, e não só do Ministério, mas do CONAS, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, como o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, é que sim, se siga o PNI. Sim, secretário, agora a participação é do Leandro Rezende. Leandro, por favor, chega na conversa também. Obrigado, Mona. Secretária, obrigado também por estar conversando com a gente aqui no Expresso. Há 2 semanas, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, disse que a CPI da pandemia estaria afastando as empresas que têm interesse em vender vacinas contra a Covid para o Brasil.
Está acontecendo isso? As empresas estão com mais receio de vender as vacinas contra a Covid-19 para o Brasil? E além dos contratos que o Brasil já tem, outras empresas também estão sendo prospectadas pensando na imunização do ano que vem, secretário? Leandro, obrigado pelo questionamento. Hoje o Brasil conta com 4 grandes laboratórios que fornecem vacinas. A gente tem a vacina da Janssen, a gente tem a vacina da Pfizer, a gente tem a vacina da AstraZeneca, produzida pelo Instituto Fiocruz, e a gente tem a vacina da Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan. Esses 4 imunizantes possuem ou registro emergencial ou registro definitivo no Brasil. Hoje temos um cenário mais claro com relação à oferta dessas vacinas, um cenário diferente do que a gente tinha no começo do ano, onde havia, sim, uma busca muito forte por trazer vacinas. Hoje, com um cenário e um calendário um pouco mais previsível de entregas, a gente, sim, fecha uma estratégia para poder discutir novas aquisições ou um planejamento para 2022 nessas vacinas que já possuem registro dentro do país. O diálogo com os laboratórios sempre foi muito franco, sempre foi muito aberto. O que ocorre é que hoje, pelo fato de termos uma oferta um pouco melhor do que tínhamos há tempos atrás e com esses 4 imunizantes aprovados pela Anvisa, esses 4 imunizantes acabam e ficamos restrito a conversa com eles, por óbvio que sempre atento a todas as novas vacinas que surgem, aos novos pedidos de registro que eventualmente venham entrar ou venham ser protocolados na nossa agência reguladora, que é a Anvisa. E a gente sabe que a história com a Covaxin, claro, foi tudo cancelado, suspenso pelas revelações tanto do Ministério Público, né, quanto da CPI da pandemia também. Antes de chamar o Yuri Pita, até no gancho aí que o Leandro trouxe para a gente, secretário, o senhor acha que está superado o trauma aí pela falta de logística que ficou muito evidente até o ministro Queiroga e o senhor chegarem e outros chegarem no Ministério da Saúde? A logística é, de fato, um desafio, Mona Lisa. Como eu coloquei no começo da nossa conversa, o PNI distribuía anualmente 300 milhões de vacinas. Com a pandemia, esse número praticamente triplica. Serão, ao total, 900 milhões de vacinas distribuídas. Então, é um grande desafio. A gente está falando de imunizar toda a população brasileira adulta, que são 160 milhões de brasileiros. Houve um avanço para a população até 12 anos, a gente está falando de 187 milhões de brasileiros. Então, de fato, é um desafio o envio dessas vacinas a todos os estados e depois todos os estados encaminham essas vacinas aos municípios. E são 5.570 municípios. Além do desafio de enviar as doses, adiciona-se o desafio da temperatura de algumas vacinas. A Pfizer, por exemplo, ela tem uma temperatura de menos 70 graus Celsius. E para que ela tenha uma validade mais estendida, a gente precisa manter essa temperatura. Então, isso traz um desafio adicional nesse processo de logística, nesse processo de distribuição das vacinas. Então, foi um aprendizado muito grande, está sendo um aprendizado muito grande, e o Ministério tem feito todo o esforço para fazer com que essas vacinas sejam disponibilizadas a todos os municípios da forma mais rápida possível. Sim, secretário. Agora quem chega também no nosso papo é o Yuri Pita. Yuri, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, secretário. Obrigado por estar conosco. Queria que o senhor esclarecesse como fica o cronograma do Ministério da Saúde em relação à vacinação dos adolescentes, que o senhor mencionou. Se eu não errei na conta que o senhor citou ali, a gente está falando de um público adicional de 17 milhões de brasileiros entre 12 e 17 anos. Me corrija depois, por favor, se esse número estiver incorreto. Com essa terceira dose e a preferência por vacinas da Pfizer para a aplicação dessa terceira dose, que também é a única vacina autorizada a ser aplicada nesse público adolescente, qual é o novo cronograma que o Ministério da Saúde está trabalhando para começar e conseguir concluir a vacinação desse público de adolescentes no Brasil todo? Yuri, importante esclarecer para todos que nos acompanham que o posicionamento do Ministério da Saúde com relação a preferencialmente a Pfizer foi porque na logística de distribuição ou em todos as nossas informes técnicos que norteiam a distribuição das vacinas, a gente teria disponível e a gente tem disponível para esse período específico
depois do dia 15 de setembro, após distribuição de doses suficientes para imunizar todos os brasileiros, ao menos com a primeira dose, a vacina da Pfizer. Por quê? A vacina da Coronavac está sendo entregue ao governo federal, finaliza o seu segundo contrato de 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões de doses entregues, agora até o fim do mês de agosto. E a gente conta com essas vacinas para que a gente possa imunizar toda a população adulta brasileira. As vacinas da AstraZeneca, produzidas pela Fiocruz, as próximas produções serão todas destinadas para a segunda dose. A Janssen, que é outro imunizante aprovado e contratado pelo país, tem a sua entrega contratual prevista para outubro. Estamos fazendo todo o esforço junto ao laboratório para tentar antecipar essas doses. Caso isso não seja possível, as únicas doses disponíveis que o Brasil vai receber nesse período após 15 de setembro, para essa dose de reforço, é a Pfizer. Uhum. E o que a gente está falando, em termos de população de terceira dose, até 15 de setembro, é 1,1 milhões de brasileiros que estariam aptos a tomar a vacina dessa dose de reforço. Como entre 15 de setembro e 30 de setembro a expectativa é receber mais de 20 milhões de doses da Pfizer, não haverá prejuízo ao segmento da imunização dos adolescentes com o imunizante da Pfizer. Por isso que tomou-se essa decisão, com segurança de que teremos sim doses suficientes, de acordo com o calendário previsto pela Pfizer, para que a gente possa distribuir essas vacinas e imunizar não só os adolescentes, mas também essa dose de reforço em todos aqueles acima de 70 anos que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses e todos aqueles imunossuprimidos que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias. Ô Yuri, eu não sei o seu adolescente, mas o meu adolescente, secretário, tá doido para tomar a vacina, fala todo dia quando é que vai chegar a vez dele. O seu também tá, Yuri? Não, olha, te confesso, mano, que me perguntou hoje isso, mas tá foi vendo? Antes da gente ter marcado a entrevista com o secretário. Mas não perguntei em causa própria, não. É porque claro muita gente está com essa dúvida. Sem dúvida. Pela questão da Pfizer, né? Mas bom saber que... E aí o público adolescente, só para confirmar o número, secretário, o público de adolescentes no Brasil, de 12 a 17 anos, é estimado em quantos milhões de pessoas no total? Yuri, cerca de 20 milhões. Tá. A gente está falando de 158 milhões de brasileiros acima de 18 anos. Uhum. Quando a gente passa para o público acima de 12 anos, de acordo com as bases do IBGE, a gente está falando de 187 milhões de brasileiros. Então, algo mais do que 20 milhões de brasileiros é essa população-alvo que a gente pretende atingir, então, acima de 12 anos. Secretário, muito obrigada pela gentileza de nos atender. Espero que o senhor tenha gostado do papo e que volte mais vezes aqui na Turma da Noite da CNN. Até uma próxima, secretário. Monalisa, eu que agradeço a oportunidade, reforço a mensagem do Ministério de que a vacina é a principal arma ao enfrentamento da pandemia. Por isso, a nossa orientação e a nossa sugestão é que todos que tomaram a primeira dose e eventualmente não tomaram a segunda dose, se já está no prazo, que procure o posto de vacinação para completar o esquema vacinal, e aqueles que ainda não se vacinaram e já deveriam ter se vacinado de acordo com o calendário de imunização do seu município, que sim, procure o posto de vacinação e vá tomar a sua vacina. Todo o esforço do Ministério da Saúde tem sido disponibilizar doses suficientes para garantir a imunização de todos os brasileiros. E, claro, a recomendação pela continuidade das medidas não farmacológicas. A gente observa um cenário pandêmico um pouco mais arrefecido, já tivemos dias de 100 mil casos e mais de 4 mil óbitos. Hoje temos observado dias com 30 mil casos e cerca de 800 óbitos. É um valor mais baixo do que já foi, mas é um valor que ainda merece atenção. Por isso que vacinação e as medidas não farmacológicas são hoje as recomendações do Ministério da Saúde. Por isso, Monalisa, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição, sempre que quiser esclarecer algum ponto, contem comigo, contem com o Ministério da Saúde
e estou à disposição de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, secretário. Ótimo ouvir, então, um porta-voz da ciência, de quem reitera o que realmente é importante. Muito obrigada, secretário. Até uma próxima. Boa noite ao senhor.